Boa noite, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa terceira aula, né? Novamente eu, professor Lilo Iô de Cura de Lacerda e o professor José Márcio, a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho de programação orientada a objetos. Antes de a gente começar a nossa aula, o professor José Márcio quer falar um pouquinho com vocês. Vamos lá, professor. Boa noite, pessoal. Na última aula ficaram ainda algumas questões referente àquele exemplo da sala de aula das classes da loja de eletrodomésticos. Exatamente. Né? Muitos alunos acabaram confundindo características de um elemento com características de outro. Normalmente, pessoal, quando vocês forem identificar uma estrutura, tentem colocar características que pertençam única e exclusivamente àquela estrutura. Por exemplo, se você pensar uma pessoa, o nome da pessoa é uma característica específica dela, tá? A data de nascimento, o CPF são características. No caso lá do produto, muitas vezes alguns colegas aí colocaram características que não pertenciam ao produto ou que não pertenciam ao vendedor, fazendo uma mistura dessas informações. Bom, para vendedor, normalmente a gente tem um nome do vendedor, pode ter uma matrícula, um CPF, um salário. Aí, o que o vendedor vende é uma ação que ele vai executar. Os produtos vendidos foram originários de uma relação entre o vendedor e o cliente que surge uma venda. Então, isso não é característica do vendedor. Tá? É importante frisar que essas informações vão ser usadas em outras estruturas, tá? Mas para o vendedor, o que é importante é o nome, o matrícula, o CPF, e para o produto, o nome do produto, o preço do produto, tá? Vendas, informações que surgem nessas relações não são indicadas para colocar como característica desses elementos, tá? Então, nós vamos ver mais aí do decorrer da disciplina algumas situações em que vão surgir outras estruturas, outras classes, aonde essas características vão ficar. Por exemplo, uma data da venda não é uma característica de produto e nem do vendedor. A data da venda é uma característica dessa relação do produto com o vendedor quando se vende um produto. Então, nós vamos ver mais para frente. Só tentem colocar, quando vocês forem exemplificar, o básico. Depois a gente vai estar trabalhando com algumas informações mais complexas. Muito bom, professor. Então, agora vamos à aula. Vamos começar então novamente a disciplina de programação orientada a objetos. A nossa aula de hoje nós vamos falar de métodos. Métodos definem o comportamento de um objeto. Na aula passada a gente definiu as características, o que o objeto é. Né? A gente, dentro daquelas características básicas, né, a definição do objeto, a gente definiu na aula passada o que o objeto é. Nessa aula a gente vai definir o que o objeto faz, tão importante quanto o objeto, o que ele é. Né? Vamos dar uma relembrada? Tá? Na aula de hoje, então, nós vamos falar de comportamento do objeto, né? Basicamente sobre os conceitos, o que são métodos, como definir parâmetros, os tipos de retorno, os construtores, os destrutores e a sobrecarga de métodos. Percebo que a aula de hoje é bem rica de conceitos, né? Então vamos prestar bastante atenção. O professor José Márcio aqui vai estar auxiliando a gente, podem tirar as dúvidas que vocês tiverem. Inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre conceitos de objetos. Vamos lá. Na programação orientada a objetos, né, a gente tem aquela base, né? Um objeto é formado por suas características, comportamento, estado, e na aula passada a gente falou também em identidade. Ok, então a gente definiu isso aí na aula passada. Na aula passada a gente falou com características e agora vamos falar sobre comportamento. O que o objeto faz? Essa é a pergunta que nós vamos ter que responder agora. Né? Na aula passada, a gente está falando muito da aula passada porque nós temos características e comportamento. Comportamento é a base
das ações que o objeto executa no mundo onde ele vive, no meio onde ele, como ele interage com o mundo à sua volta, o que ele faz, o que ele sofre. E isso, toda essa definição de comportamento, gente, a gente tem uma estrutura específica para isso, e a gente vai chamar essa estrutura de métodos. Então, por exemplo, conta corrente é um objeto que existe no mundo real, né? Com a conta corrente é possível, quer dizer, nós temos um objeto conta corrente. Professor, eu nunca vi uma conta corrente. É um objeto que... Não é, a gente não consegue ver. Fisicamente ele não existe. Essa é a grande sacada. Conta corrente, fisicamente ele não existe, mas a gente sabe que existe. É a mesma coisa que o professor José Márcio acabou de falar com a gente. A venda, a gente não consegue pegar o objeto venda, assim como a gente consegue pegar o objeto computador, o objeto pincel, o objeto apagador, o objeto... Né? Tem objetos físicos que a gente consegue efetivamente, mas tem outros objetos que a gente sabe o que é, a gente só não consegue. Nós damos o nome de abstratos, né? Objetos abstratos. Objetos que nós não conseguimos manipular fisicamente. Os concretos são mais fáceis, porque a gente vê no dia a dia, que são objetos aí, o computador, o notebook, o monitor, as lâmpadas, isso daí é mais fácil da gente enxergar. Os abstratos, que são conceituais, é que surgem nos problemas. Nos problemas, na contextualização do problema, a gente acaba definindo realmente esses objetos abstratos. Então, como o professor José Márcio deu no exemplo da aula anterior, né? Você tem o vendedor e o produto, são dois objetos concretos. Existe o vendedor e existe o produto. Mas existe uma relação entre o vendedor e o produto, que é uma venda, mas não existe o objeto venda, você não consegue pegar uma venda. No máximo você pode ver uma nota fiscal que lá está definindo o que é uma venda, que tem o vendedor, a data, os produtos que fazem parte, o valor, o desconto. Mas a venda em si não existe como um objeto concreto, e sim como conceito. E ele tem suas características e tem seus comportamentos. No caso do nosso exemplo de hoje, a gente vai falar de conta corrente, e é até fácil a gente entender o que é objeto concreto, objeto abstrato. Objeto, para ficar mais fácil, em vez de falar concreto, abstrato, professor, a gente pode falar objetos físicos e objetos não físicos, né? E conta corrente é um objeto não físico. Com a conta corrente, o que eu consigo fazer com a conta corrente, gente? A nossa conta corrente a gente consegue sacar, depositar, tirar saldo e transferir. Olha aqui. Não sei se vocês perceberam algo em comum nesses comportamentos. Todos eles foram definidos por um verbo. Sacar, depositar, tirar saldo, né? E o último, transferir. E por que um verbo? Porque o verbo ele define uma ação, não é, professor? Acho que ele deixa bem claro, eu estou sacando, é uma ação de sacar, né? Eu estou executando uma ação de transferir, uma ação de tirar um saldo. Então, gente, comportamento a gente tem que deixar claro que é uma ação, é o que o objeto faz. Então, a conta corrente tem suas características. Quais são as características de conta corrente? O número, o titular da conta corrente, a data de abertura, o saldo da conta corrente e várias outras características. O tipo de conta corrente, se é conta corrente especial, se é poupança. Quer dizer, eu posso colocar várias características aí. Um limite importantíssimo hoje em dia. Tomar cuidado que, por exemplo, a agência não é uma característica da conta corrente, né? A conta corrente ela está atrelada a uma agência, mas o número da agência é uma informação específica daquele elemento físico, agência bancária. Você começa, gente, o que é bonito na orientação objeto é justamente isso. Você vai definir um objeto que a priori é simples, que é conta corrente, né? E nós descobrimos que para definir o objeto conta corrente, a gente definiu um outro objeto, que é uma agência. Existe uma agência bancária. E para você definir uma agência bancária, você tem que definir um outro objeto, que é o banco. Então, só o fato de você ter que definir uma conta corrente, você acaba tendo que definir outras 3 classes, né? O banco, a agência e a própria conta corrente. E a conta corrente, por exemplo, tem um titular, uma pessoa que é responsável por essa conta corrente. Então você começa a criar uma teia, né, de objetos interrelacionados. Um banco tem agências, que essas agências têm conta correntes, e cada conta corrente tem, no caso, titulares, pessoas que são responsáveis por essa conta. Então você começa, realmente, o seu sistema começa a crescer em complexidade, mas ao mesmo tempo ele começa a espelhar o que acontece realmente no mundo real, né? Então vamos lá, gente.
Para definir, então, os comportamentos, nós criamos os métodos. Os métodos, gente, é apenas o nome, o informatiquês do comportamento. Assim como a gente fala que as características de um objeto são atributos de um objeto, o atributo é uma palavra, é o informatiquês, é o que a gente usa no dia a dia. Para definir o comportamento, a gente fala, vamos definir os métodos do objeto. Métodos e comportamento é a mesma coisa, né? É o que o objeto faz, quais ações que ele toma. Né? Então, método, podemos considerar métodos como a definição do comportamento do objeto. Os métodos, gente, são subprogramas que executam uma ação relacionada ao objeto. Percebo que eu coloquei aqui para vocês, entre aspas, subprogramas. Subprogramas porque na disciplina passada, que é lógica de programação, a gente aprendeu o que são subprogramas. São pequenas partes de código que fazem parte de um programa maior que executa uma ação específica. Né? Então, na orientação objeto, a gente renomeou esse conceito de subprograma para definir, olha, subprograma agora é um método que define uma ação específica. A diferença é que o subprograma, que o método pertence a um objeto. O subprograma não pertence, ele é apenas uma divisão lógica do seu sistema. Agora, no método, realmente, aquele subprograma pertence àquele objeto. Só aquele objeto faz aquela ação, quando você define o subprograma para aquele objeto. Né? Então, apesar de parecer subprograma, vamos chamar de métodos, né, que a gente está falando em orientação objeto. Orientação objeto, a gente tem que utilizar os termos corretamente, né? Ainda mais se a gente for fazer uma prova, as provas exigem a terminologia de maneira correta. Olha aqui, gente, vamos definir então a classe conta corrente. Conta corrente.java. Está aqui a nossa classe conta corrente. Para definir a classe conta corrente, eu defino public class, o nome da classe, conta corrente, que é o mesmo nome do arquivo. O arquivo tem o mesmo nome da classe. E os 3 atributos. Professor, só 3 atributos? Eu poderia colocar mais, mas é só para facilitar o entendimento da aula. Eu falei que a conta corrente tem o número, tem o titular e tem o saldo. Professor, titular não seria um outro objeto? Seria. Só que a gente fez aqui, colocou ele como um atributo simples aqui, só para poder a gente exemplificar. Na aula 5, a gente vai estar falando de relacionamento entre objetos. Na aula 5, não, na próxima aula, na aula 4, nós vamos estar falando de relacionamento entre objetos. Você vai verificar que esse titular, que é uma string, vai passar a ser um objeto. A seguir sendo os próximos capítulos. Mas, por enquanto, eu só defini essas 3 características para a classe conta corrente. Depois de definir as características da classe conta corrente, eu preciso definir o comportamento da classe conta corrente. E os primeiros comportamentos que nós definimos são os getters e setters. Professor, o senhor já falou de getters e setters na aula passada. Getters e setters, gente, são métodos. São ações que o objeto executa quando você vai querer atribuir um valor a um atributo ou ler um valor de um atributo. O get e o set são métodos especiais. Então, todos os atributos agora, gente, quando a gente define os atributos privados. Lembrando da aula passada, os atributos são privados. E depois nós definimos os gets e os sets para cada um desses atributos. Relembrando como é que a gente fez isso? No caso do número, o get, ele é público, tem o mesmo tipo de atributo. Se o número é inteiro, o get número também vai ser inteiro. Se o número fosse double, o get número teria que ser double, mas no caso o número é inteiro. Get número, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e eu vou retornar o atributo número. No caso do set número, ele é público, ele não tem tipo de retorno, ele é void, sempre o set vai ser void, e o nome do set é set, o atributo, no caso set número. E eu vou passar como parâmetro o valor que eu quero atribuir. Esse valor é do mesmo tipo do atributo. Então o atributo número vai receber o valor que eu acabei de passar como parâmetro. Pessoal,
Agora, acabei de falar para vocês dois termos que na aula passada poderia até ficar um pouquinho obscuro. Eu falei retorno e eu falei parâmetro. O retorno e o parâmetro é um conceito inerente aos métodos. Então a gente vai aprofundar o que é efetivamente um retorno, um tipo de retorno, quer dizer, um método executa uma ação e retorna alguma coisa, e nós vamos efetivamente falar o que é um parâmetro, quer dizer, como passar informações para um método. Outro getSet aqui, no caso o getTitular, agora o getTitular por ser uma string, então vou retornar uma string, getTitular abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves, e eu vou retornar um atributo titular. O setTitular é do tipo void, o tipo de retorno void, o nome do meu setter é set, o nome do atributo, set é titular no caso, e eu vou passar como parâmetro uma variável, né, do mesmo tipo do atributo, no caso string. E esse atributo titular vai receber aquele valor que eu passei como parâmetro. Então, gente, tá aí os nossos dois getters e setters. A gente pode definir agora também o get e o set do valor, mas como falei, o molde, a sintaxe é a mesma. Você, para criar um get e um set padrão, ele é automático. A gente tem que, na hora que a gente começar a criar vários, vai ficar meio que automático para a gente. Inclusive as IDEs, o que são IDEs, professor? Os ambientes que nos auxiliam na programação. Exatamente. Facilitam. As IDEs, gente, eles criam para você os gets e setters de maneira automática. Então é bem legal isso aí, tá? Vamos lá então, o get e o set do saldo ficou automático também. O mesmo tipo de retorno, o get saldo e retorna o saldo. O set é void, set saldo, passo como parâmetro o mesmo tipo do atributo e o atributo recebe aquele valor. Virou uma receita de bolo. Os getters e setters a gente virou uma receita de bolo. E os getters e setters, lembrando, são métodos, né? Então, o que é getter e setter? Eles definem vamos dizer, uma parede, uma segurança a mais para os atributos, um acesso aos atributos. Realmente, ele define isso aí. Mas, né, apesar de estar relacionados aos atributos, apesar de ele manipular os atributos, eles são métodos, no caso, métodos get e set. Professor, alguma informação aí mais? Você quer falar mais alguma coisa dos get e setters aí? Não, só relembrando que através dos get e setters a gente pode tratar a informação que o usuário vai passar para que impeça que torne consistente o objeto, né? Sempre lembrando a questão de um saldo, tá, de uma conta corrente. Às vezes o valor que vai ser passado pode ser um valor irreal e a gente pode tratar isso nos get e sets para que isso não torne inconsistente, tá? Se não tiver limite, que nós vamos ver, um saldo negativo fica complicado de se trabalhar. A gente, inclusive, vai fazer esse exemplo aqui, né? Quando a gente colocar um limite, vai ser a nossa atividade de hoje. Bem, gente, então vamos lá ao nosso checklist do objeto. Nós criamos o objeto, conta corrente, feito. Logo depois, nós criamos atributos da classe corrente, conta corrente, feito, né? Número, titular e saldo. Logo depois, nós criamos os getters e setters de uma maneira meio automática, sem muito entender o porquê, né? Como é que foi definida essa sintaxe do get set. A gente apenas sabe que é aquela fórmula mágica, né? Get, retorna o mesmo tipo do atributo, o set eu passo com parâmetro, o mesmo tipo do atributo, e ele acaba atribuindo aquele valor. Então a gente criou os getters e setters de maneira automática. Mas e outros comportamentos? E outras ações que o objeto faz? Aquelas ações que eu acabei de definir no slide anterior. Como é que a gente vai definir o sacar de uma conta corrente, o depositar de uma conta corrente, o transferir uma conta corrente, o tirar saldo de uma conta corrente? Como é que a gente vai definir esses métodos, esses comportamentos? E é aí que nós vamos aprender nessa aula justamente como faz isso. Pessoal, vamos definir os dois métodos mais simples, né? Que é o método sacar e o método depositar. Primeira coisa, gente, olha os métodos. Os métodos têm uma visibilidade, então ele tem que ser público, privado ou protegido.
É uma maneira de acesso. Quando você define um método público é porque ele faz parte da interface do objeto, então a gente vai poder utilizar aquele método, a gente vai poder invocar aquele método. Não invocar ficou um nome, mas é assim mesmo. A gente vai poder chamar esse objeto a hora que a gente necessitar, esse comportamento na hora que a gente necessitar. Os métodos, ele tem um tipo de retorno, né? O get, ele tem um tipo de retorno inteiro, double, depende do tipo de atributo, se lembrando o get. Mas todo método tem um tipo de retorno. Mesmo que a gente não precise, mesmo que a gente não tenha que retornar nada, a gente precisa definir o tipo de retorno. E no nosso caso aqui, quando não retorna nada, a gente define void. Void, gente, significa que não retorna. Perfeito. Então eu sei que o que é não retornar, gente? Vamos tentar imaginar o não retornar. Eu vou executar uma ação e eu sei que eu vou executar, eu não preciso avisar ninguém, na verdade não preciso retornar nenhuma informação a ninguém que aquela ação foi executada, apenas executo. O void é justamente isso, faça isso, eu tenho certeza que vou fazer, eu não preciso avisar para ninguém que aquele serviço, aquela informação, aquele processamento foi feito, eu sei que vai ser feito. O void serve para isso, né? Então vamos lá. O método, ele tem uma visibilidade, ele tem o tipo de retorno. Agora, o mais importante, o nome do método. O nome do método, ele define exatamente a ação que o método vai executar. O abre e fecha parênteses, o abre e fecha chaves. Então, os nossos métodos têm essa estrutura. Visibilidade, tipo de retorno, olha aqui, visibilidade, tipo de retorno, o nome do método, o abre e fecha parênteses e o abre e fecha chaves, né? E entre o abre e fecha chaves é onde você vai definir todas as instruções, todos os comandos que declaram, que definem exatamente o que o objeto faz através daquele método, as ações que o objeto vai tomar através daquele método. Os comandos, as linhas de comando, ali você vai colocar os ifs, ali você vai colocar o for, ali você vai declarar outras variáveis, ali você vai fazer um subprograma mesmo, que vai definir a ação do método, né? Essa é a grande sacada da orientação objeto. Frisando aí a questão do retorno, imagina a situação, bom, como nós temos filhos e logo no meu caso pode acontecer isso, eu pedi, por exemplo, para uma das minhas filhas, me traga um copo d'água. Eu estou invocando uma ação no objeto e espero ter um retorno, que seria um copo d'água. É óbvio que o tipo de retorno que eu estava esperando é um copo que armazena o líquido lá e vem a água. Mas se eu não esperar nenhum retorno, algo pode ser considerado um método como vá tomar banho. Eu espero que ela vá lá, execute esse método, tome o banho. Eu não vou esperar nenhum retorno referente a isso, tá? Isso daí a gente pode estender para a questão do... Se eu espero um retorno, eu tenho que identificar o que vai retornar para mim. Se eu não espero, eu não preciso identificar nada, que é a questão da palavrinha void ali. O void o void é justamente isso, né, gente? O void é não tem retorno. Executa e eu sei que você vai executar. O void é isso. Então, quando você define um método, dando o nome para ele, que é uma ação, um verbo, né? O método tem que ter o abre e fecha parênteses, o método tem que ter o abre e fecha chaves, quer dizer, ele tem a estrutura mínima do método, né? Mas se eu colocar esse método como sendo void, quer dizer que eu sei que não precisa retornar nenhuma informação. Vamos lá novamente na sintaxe, gente. Isso agora para deixar oficial a sintaxe, tá? A sintaxe do método, olha aí. A visibilidade, eu coloquei entre colchetes, tá? Porque ele é opcional. Eu poderia colocar ela como sendo público, privado ou protegido. E aquele outro tipo que eu falei na aula passada, que é o internal, né? Só que isso aí não é da base... Esse interno, gente, deixar bem claro que não é da base do conceito da orientação objeto. O interno é específico da linguagem Java, tá? E outras linguagens também utilizam, mas se você pegar o conceito padrão, é privado, público, protegido, só isso. Então vamos lá, nós temos a visibilidade,
A segunda parte, o tipo de retorno. O tipo de retorno, gente, já não está entre colchetes. Quer dizer, se não está entre colchetes, quer dizer que ele é obrigatório. Todo método tem que ter um tipo de retorno, salvo os construtores. Só que é um tipo especial de método, a gente vai falar ainda hoje o que seriam os construtores, né? E o nome do nosso método. Olha o nome do nosso método aqui. O nome do nosso método, gente, ele tem umas certas características. A nomenclatura, para você dar um nome, para você dar um nome a um método, você tem que ter algumas regras. Primeiro, tem que definir uma ação, fazer alguma coisa, trazer alguma coisa, calcular alguma coisa. Se você não definir muito, não deixa claro muito bem a ação, fica estranho, né? A gente pode usar método sem definir um verbo como uma ação, mas não deixa tão claro para o usuário que ação está sendo executada. Então nós temos o nome do método. A nomenclatura, no Java especificamente, ela inicia com letra minúscula, mas para cada palavra nova você inicia com uma letra maiúscula. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui na nossa lousa, gente, o nosso nome do método. Perceba que para cada palavra, a primeira letra é minúscula. Aqui está maiúscula, mas a primeira letra seria minúscula. Nome. Agora a segunda palavra, o D seria maiúsculo. E a terceira palavra também maiúsculo. Então nós teríamos o D e o M maiúsculo, porque é uma nomenclatura padrão do Java. E para que eu segui essa padronização de nomenclatura? É que fatalmente você não vai programar sozinho, você vai programar em uma equipe. Eu já falei isso anteriormente. A gente desenvolve, apesar que quem está criando o programa é a gente, mas a gente desenvolve também obedecendo padrões internacionais de desenvolvimento, né? Padrões que definem, olha, faça assim que você está fazendo da mesma maneira que outras pessoas, que outros programadores do mundo inteiro, né? No caso, no Java, nome de método inicia com letra minúscula e para cada palavra existente no nome do método, você inicia cada palavra uma primeira letra maiúscula, né? E por fim, gente, na sintaxe, como falei, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves aqui que vai ter todos os meus comandos que definem o método e fecha chaves onde finalizo o meu método. Então, voltando aqui para os conceitos, os métodos que vocês já criaram e é o método padrão aí de todas as classes basicamente são os getters e setters, né? Vamos lá dar uma olhada, vamos retornar aqui. Getters e setters são métodos. A ação do get é consultar o valor de um atributo, porque, como falei, todo método tem que executar uma ação. E a ação do set, é atribuir um valor a um atributo, né? Atribuir a um atributo ficou legal, mas é assim mesmo. Então nós definimos aí o get e o set. E quais são os outros dois que a gente definiu? O sacar e o depositar. Vamos definir a função sacar? A função não, o método sacar. A primeira coisa que eu tenho que quando for definir agora, gente, eu tenho que começar a abstrair algumas informações. Quando eu for sacar, eu preciso retornar alguma informação, sim ou não? Não sei, né? Mas isso é importante para definir se vai ser void ou vai ter um tipo de retorno. Para eu sacar, qual é a ação que vai acontecer? Então, eu preciso definir os comandos necessários para sacar. O nosso sistema é um sistema bem simples, é um sistema que não tem nem uma parte visual, né? Se a gente for olhar os vídeos que estão publicados aí no YouTube, vocês podem pegar o link aí no ambiente, você perceba que não tem uma parte visual específica no nosso programa, a gente só tem um conceito dos objetos. Então vamos dar uma olhada no sacar aqui. Como é que a gente definiu o sacar? Sacar é o método público que não retorna nada, o nome do método é sacar, abre e fecha parênteses, e o que vai acontecer, gente, quando eu chamar o método sacar? Eu tenho um atributo chamado saldo. Não tem um saldo? Se eu sacar, o que acontece com o meu saldo? O saldo vai diminuir o valor do saque, né? Se eu tenho R$100 de saldo e eu pedir para sacar 10, o que vai acontecer com o saldo? O saldo vai ser diminuído em R$10. Então olha aqui, saldo recebe o saldo menos, está faltando alguma informação. Que informação está faltando? Justamente
quanto vai ser sacado. Né? Exatamente, quanto vai ser sacado. A mesma coisa depositar. Na minha definição, vamos lá, sacar é público, sacar não retorna valor, é void, o sacar não, depositar. O nome do método depositar chama depositar, abre e fecha parênteses, e o que acontece quando eu deposito? O saldo vai receber o saldo mais um determinado valor que eu não sei. Pessoal, perceba que para efetuar o saque e o depósito, está faltando informação aqui nos meus métodos. Ele está precisando de alguma informação. Eu vou sacar, vou falar, conta, eu quero sacar R$100, mas eu preciso falar para a conta quanto eu quero sacar, né? Eu não vou chegar assim para a conta, eu quero sacar. Aí a conta vai olhar para mim, sacar quanto? R$100. Quer dizer, eu preciso passar para o objeto, através do método, de uma informação que vai fazer com que o objeto execute aquela ação de maneira correta. Essa informação que eu preciso passar é justamente o que a gente chama de parâmetro ou argumentos. Quer dizer, eu estou passando uma informação adicional ao método que vai me permitir que ele execute de maneira correta. Então, gente, essa interrogaçãozinha aqui, vamos apagar aqui só para ficar mais claro, né? Essa interrogação, ela tem que passar, essas interrogações têm que serem passadas. Passadas como? Tem que ser enviadas ao método. E tem que ser enviadas como? Método. Através de parâmetros. Então, vamos lá, gente. O que seriam parâmetros? Parâmetros nada mais são do que variáveis, informações que são passadas ao método. Por isso a gente coloca entre parênteses todas as informações que os métodos precisam para executar corretamente, a gente coloca entre parênteses. Fica fácil assim. E como é que eu defino uma informação? Através de variáveis, né? Eu passo a idade, passo um valor, passo a quantidade, tudo que eu precisar passar para o meu método executar, eu passo entre parênteses. No caso aqui, olha aqui. No caso, vamos dar uma olhada aqui no sacar novamente. Qual a informação que eu preciso para que a conta efetue o saque corretamente? Eu preciso do valor do saque. E esse valor do saque é passado aonde? Entre o parênteses. E esse valor do saque nada mais é do que uma variável, olha aqui, variável chamada valor do saque. E o tipo toda variável tem um tipo, no caso o valor é um tipo double. A mesma coisa depositar. Para depositar, eu preciso passar uma informação entre o parênteses. E qual a informação que eu preciso passar? No caso, o valor do depósito, né? Essa variável, valor do depósito, é do tipo double, né? E quando esse método receber o valor do depósito, o que vai acontecer? O saldo vai receber o saldo que ele tinha antes, mais o valor do depósito. Quando esse método receber o valor do saque aqui, o que vai acontecer com o saldo? O saldo vai receber o saldo que ele tinha antes, menos o valor do saque. Isso é que seriam os parâmetros, tá, gente? Então vamos ver aqui os conceitos, relembrar os conceitos de parâmetro. Vamos dar uma olhada aqui para a gente não esquecer mais. Parâmetros são informações que são passadas a um método, né? E a gente pode chamar parâmetros também como argumentos. Algumas literaturas falam em parâmetros, outras literaturas falam em argumentos. Mas parâmetro e argumento é a mesma coisa, tá? A melhor maneira, gente, vamos aqui. A melhor maneira de se passar informações é através de variáveis ou objetos. Então, para eu passar aquela informação lá para o objeto, eu passo via parâmetro, né? Essa informação pode ser uma variável ou pode ser até mesmo um outro objeto. Legal que eu posso até passar objetos como parâmetro. O que é um objeto? É algo mais complexo, né? Não é um valor só, é um conjunto de informações toda dentro de uma caixinha preta. A gente falou daquela caixinha preta, né? E, por fim, é possível passar várias informações ao método de uma única vez. Basta passar várias variáveis, parâmetros ao método. Então, olha como é que eu poderia fazer aqui agora a nova sintaxe, né, do método, agora usando parâmetros, visibilidade,
o tipo de retorno, o nome do método. E agora, entre parênteses, não é um parâmetro, posso colocar ou não parâmetros. Perceba que está entre colchetes. Quando a gente coloca entre colchetes na informática, a gente fala que é opcional. Então eu posso passar parâmetro como não posso passar parâmetros. Eu posso passar um parâmetro, 2 parâmetros ou nenhum parâmetro. A escolha é minha. Se eu quiser passar mais de um parâmetro, olha aqui. Ao passar mais de um parâmetros seriam variáveis no nosso caso. Cada variável define o tipo dela e o nome da variável, vírgula. O tipo da variável, não variável 2, vírgula. E quantos parâmetros eu quiser, só que tudo dentro do parênteses, né? Vamos imaginar então aqui o método correr. Eu vou para minha filha, né? Filha, corra, que o papai vai te pegar. Aí, para minha filha correr, eu teria que passar alguns parâmetros. Primeiro, a direção que ela vai ter que correr, a velocidade que ela vai ter que correr e o tempo que ela vai estar correndo. Então, ela não é só correr, senão ela vai correr aleatoriamente. Eu tenho que passar alguma informação para ela correr da maneira correta, né? Então, como é que eu passaria esses parâmetros, né, para o método correr aí das nossas filhas, né, José? Passando a velocidade, que é uma variável do tipo double, passando a direção, direita e esquerda e assim por diante, que é uma variável do tipo string, o tempo, uma variável do tipo inteira, a gente com tempo segundo, ou qualquer outras informações a mais que eu precise. A questão é o seguinte, em resumo, a questão é o seguinte, um método, eu posso ou não passar parâmetro. E quando eu decidir passar parâmetro, eu posso passar um parâmetro ou posso passar vários parâmetros. E se eu decidir passar vários parâmetros, esse parâmetro tem que ser dividido por vírgula, tem que estar separados por vírgula. Tudo ok, professor? Tudo ok. Olha aqui. Então, aqui, vamos lá. Um exemplo, public void correr, onde vou passar com parâmetro a velocidade, a direção e o tempo. Qual é o tipo de informação que é passado pela velocidade? Double. Qual é o tipo de informação que é passado pelo parâmetro direção? String. Qual é o tipo de informação que é passado pelo parâmetro tempo? Inteiro. Vou iniciar o meu método e finalizar meu método. E aqui vou criar um código que implementação correr com base nos seguintes parâmetros, que são velocidade, direção e tempo. Quer dizer, quando eu passo uma informação ao método, quando eu passo um argumento ao método, quando eu passo um parâmetro ao método, ele vai utilizar essas informações para poder executar a ação que ele deve usar, que ele deve executar. Sem essas informações, ele vai ser incapacitado de executar a ação corretamente. Então, quando você define o parâmetro, você obrigatoriamente tem que definir aqueles parâmetros, senão o método não executa. Senão, na hora que você for chamar o método, invocar o método, ele vai falar, olha, não pode, está dando erro. E por fim, gente, vamos falar de tipos de retorno. Método tem visibilidade, método tem tipo de retorno, método tem nome e método tem parâmetros. A visibilidade nós já vimos, público, privado, protegido. O nome do método, desde que define uma ação, é interessante, a gente definiu um nome que define uma ação. Os parâmetros são informações que a gente passa ao método, agora precisa do tipo de retorno, quer dizer, o que o método vai me retornar de informação. O tipo de retorno também é um tipo de informação. Pode ser inteiro, pode ser double, pode ser um texto, pode ser até um próprio objeto, ou uma lista de objetos, um conjunto de objetos. Eu posso retornar qualquer tipo de informação à pessoa que invocou ao método. Vamos lá então aos conceitos, gente, né? Um método pode executar e não retorna nada. Quando esse método executa e não retorna nada, apenas executa, que a gente fala, o tipo de retorno, olha aqui, void. Mas, né, vamos dar um exemplo aqui que a gente fez. O void sacar, eu estou passando o parâmetro valor do saque, ele apenas efetua o saque e não retorna nada. A mesma coisa depositar, void depositar, eu passo
um parâmetro valor depósito, eu executo a ação de depositar e ele não me retorna nada. Mas, em algumas situações, faz necessário retornar alguma informação ao programa. Essa informação pode ser de qualquer tipo. Esse tipo de retorno, quer dizer, o tipo de retorno quando você quer retornar alguma informação tem que ser diferente de void. Porque se for igual ao void, quer dizer que não retorna nada. Se for diferente de void, pode ser qualquer informação que eu queira retornar. O tipo de retorno, então, é a mesma coisa que um tipo de dado. Vamos lá agora? Nós vamos reimplementar o método sacar e o método depositar agora, retornando uma informação. Eu vou, por exemplo, implementar, vou sacar e quando efetuar o saque eu vou retornar um novo saldo. Seria isso. E eu vou implementar o depositar, e ao depositar, quando ele finalizar o depósito, ele vai me retornar um novo saldo. E eu posso até controlar isso aí. Então, vamos aqui. Public double sacar. Opa, não é mais void. Não é mais void. É double. É um tipo diferente de void. Significa que quando ele executar o sacar, ele vai me retornar o quê? Um tipo de dado tipo double. Eu passo a mesma informação com parâmetro e olha o que vai acontecer. O saldo recebe o saldo menos o valor do saque. Ok, acabei de executar. Só que depois de executar a minha ação, olha o que eu vou fazer. Eu vou retornar, olha aqui, return, o novo saldo, a informação que eu falei que ia executar. Vamos apagar aqui. Então, ao final da execução do método sacar, na hora que eu finalizar o método sacar, eu vou retornar o quê? O novo saldo. Por isso, gente, obrigatoriamente, todo método que retorna algum valor, quer dizer, todo método que não é void, ele é obrigado a ter um comando chamado return. Se você não definir um return dentro do método que retorna o valor, ele não vai executar. Na verdade, você nem vai conseguir rodar o programa. Ele vai apontar um erro. Você é obrigado a definir um return. Definiu qualquer coisa diferente de void, qualquer método diferente de void, return é obrigatório. E como dica, professor, Oi? Tem uma dica aí. A dica é, sempre coloque o return na última linha do código. Para não ter problema. Professor, é possível colocar o return em qualquer lugar do código? É possível, mas se você tiver um if lá no meio, tem que tomar bem cuidado. É possível você colocar o return em qualquer lugar do seu código, qualquer lugar dentro do seu método. É possível. Mas, como recomendação, né, coloque o retorno na última linha do código. Quer dizer, olha aqui, vamos dar uma olhada aqui, novamente. Vamos usar o depósito, né? Eu defini um método público, retorno o valor do tipo double, ele vai executar a função de depositar, eu vou passar como parâmetro o valor do depósito, ele vai executar o depósito, né, o saldo vai receber o saldo mais o valor, e percebe que a última linha, olha, a última linha antes do fecha-chaves, a última linha eu estou retornando, usando o comando return, no caso eu estou retornando o saldo. Normalmente a gente utiliza uma variável para armazenar o valor que a gente quer calcular durante todo o processo do método e no final a gente dá um retorno nessa variável. Tá? Isso daí é uma boa prática que facilita bastante depois a manutenção também do código. Vocês vão saber aonde está retornando e o que é que está sendo retornado. Gente, eu vou falar exatamente isso que o professor José Márcio falou agora, né? Eu vou mostrar para vocês exatamente isso que o professor José Márcio falou. Então vamos lá. Eu vou sacar, vou reimplementar o método sacar, olha aqui. Agora, o sacar eu vou ter como tipo de retorno o boolean, não é mais um double. O que esse método sacar vai definir? Eu vou tentar sacar, ok. Eu vou, objeto, conta corrente, saque R$100. Aí ele vai tentar sacar. Se ele conseguir sacar, ele vai me retornar true. Se ele não conseguir sacar, ele vai me retornar false. Então eu sei que ele vai ter que me retornar alguma coisa. Então a última linha do meu método é o return alguma coisa. O que ele vai me retornar. Então ao sacar, gente, olha aí. Ao sacar,
A última linha vai ser return alguma coisa. Ao sacar, a última linha vai ser return alguma coisa. Que coisa é esse? Em vez de ser saldo, vamos falar saque. Saque efetuado. Eu crio na primeira linha, olha, na primeira linha do programa, na primeira linha do método, uma variável do mesmo tipo do método e vai receber um valor padrão. Então, eu criei uma variável chamada boolean saque efetuado e inicializei ele com valor falso. Então, a priori, nessa primeira linha do programa, eu não consegui ainda sacar. Aí eu vou fazer a pergunta para o meu saldo, né? Se o saldo que eu tenho for maior ou igual ao valor do saque que eu quero efetuar, aí o que eu vou fazer? O saldo vai receber o saldo que tinha antes menos o valor do saque. Então eu consegui sacar, a partir daqui eu consegui sacar. E o que eu vou falar? O saque efetuado, que antes era falso, passou a ser true. E na última linha do programa, aqui na última linha do programa, antes do fechar a chave, na última linha do método, desculpa, né? Eu mando retornar aquela variável que eu declarei na primeira linha. Vamos tentar explicar aqui. Defino o método. Esse método tem um tipo de retorno. Na primeira linha, geralmente se o teu método é um pouquinho complexo, na primeira linha você já cria uma variável que é justamente o que vai ser retornado. Então, no caso, quero criar uma flag, né? Tipo, se eu conseguir um status, se eu conseguir ou não fazer o saque. Então, na primeira linha do programa, eu vou tentar ainda fazer o saque. Então, na primeira linha do programa, eu falo, olha, o saque ainda não foi completado. Então, o saque recebe false, né? Eu não consegui sacar. Aí eu vou percorrendo o programa. Se ao longo do programa eu conseguir fazer o saque, o que acontece com aquele meu status? Que antes era falso, passou a ser true. E eu executo meu programa e na última linha do programa eu vou retornar justamente o valor, o status. Se eu saquei, né, no caso vai ser true, ou se eu não saquei, o status vai ser falso. Vamos retornar aqui novamente, só para a gente relembrar aqui que começa a ficar um pouco mais complicado, né, professor? Isso. Mas a gente, nada que a prática não venha ajudar. Pessoal, novamente, eu gosto de falar e vou falar todas as aulas. Programação a gente se pratica, a gente tem que praticar. A gente tem que pegar os livros, a bibliografia, exemplos, a internet está aí por aí, e começar a pegar. Vamos desenvolver programas em Java. Instalem o Eclipse na casa de vocês. É importantíssimo. Eclipse ou qualquer outra IDE que faça códigos em Java ou a linguagem que você preferir, C#, PHP, mas você tem que instalar essa IDE e começa a codificar. Quanto mais você mais você programar, mais fácil você vai conseguir resolver os problemas. É a prática mesmo. Às vezes aquele algoritmo, a primeira vez que a gente viu, fica complicado, fica difícil a gente entender, mas de tanto a gente praticar, de tanto ver, e os algoritmos se repetem naturalmente, né, professor? Não tem, a gente com uma certa hora, a gente já sabe qual o melhor algoritmo que vai resolver um determinado problema. A gente já consegue ver isso aí. Um programador, ele já sabe, eu imagino, é a questão da experiência. Eu tenho que resolver um problema, eu já sei, olha, o melhor algoritmo para resolver esse problema é tal algoritmo, vou lá e implemento. E vou mais ainda, essas implementações já estão muito bem documentadas ao longo aí dos conceitos, dos livros, da internet, né? Só retornando aqui, gente, o nosso sacar. Então eu defini o sacar, ele vai retornar o valor se é verdadeiro se eu conseguir, ou falso se eu não conseguir. Na primeira linha eu defino justamente a variável que vai ser retornada, e na última linha eu retorno aquela variável, né, definindo o valor que eu quero, o resultado da ação que eu quero resolver. Pessoal, vou deixar essa lousa aqui essa imagem aqui na tela, e vocês vão definir, vocês vão criar agora um novo sacar. O sacar, vocês podem tirar esse modelo como exemplo, tá? Mas o sacar agora vai ter uma outra variável. A minha conta corrente antigamente tinha 3 características: título, ou número, titular e saldo. Agora eu vou ter mais uma característica. A característica que vai colocar na conta corrente é limite. Então vocês vão tentar modificar o sacar colocando essas características. Para o sacar eu teria que ter saldo, né?
só que o saldo agora eu vou acrescer de limite, então tenho mais outra característica chamada limite. Vamos tentar resolver isso aí, no retorno a gente tenta comentar as resoluções. Até mais. Olá, caros alunos, bem-vindo de volta aí. Quebraram a cabeça na atividade, gente? Vocês conseguiram modificar o método sacar de maneira que atendesse o atributo limite? Vamos dar uma olhada aqui no código só para ver se vocês conseguiram resolver esse problema da maneira que a gente imagina, né? Bem, antes de ter o limite, para eu sacar, gente, eu só precisaria, por exemplo, eu tenho um saldo de R$100, né? Para eu sacar, qual é o maior valor possível que eu posso sacar, sendo que eu só tenho um saldo de R$100? O maior seria 100, né? Então, para sacar, para eu conseguir sacar, eu tinha que fazer a seguinte pergunta: se o saldo, olha o saldo aqui, for maior ou igual ao valor do saque, eu consigo sacar. Então, se eu tenho um saldo de 100 e eu quero sacar 100, ok. Agora, se eu tenho um saldo de 100 e eu quero sacar 100 e eu quero sacar 200, aí não vou conseguir. Que o valor do saque é 200 e 200 não é menor do que o saldo, tá? Agora, como é que a gente faria então colocando limite? Agora eu não tenho só o saldo, eu tenho um saldo, olha aí, eu tenho um saldo de R$100 e o limite de R$1.000. Qual é o valor maior de saque que eu posso ter, professor? R$1.100. 1.100. Eu tenho o meu saldo que está positivo e mais o meu limite. Então o máximo que eu posso sacar é R$1.100. Como é que a gente colocaria, como é que a gente modificaria o nosso código para verificar, para atender o limite, gente? Simples, né? Vou até colocar em outra caneta aqui. O meu saldo mais o limite tem que ser maior ou igual ao valor do saque. Pronto. Só isso. Professor, eu fiz de uma outra maneira. Você pode transformar isso, que às vezes fica até mais fácil, né, de entender. Se o valor do saque, você pode fazer, vou até colocar aqui, se o valor do saque for menor ou igual ao contrário, que o saldo mais limite. Você trocaria esse if. Eu só trocaria, que às vezes, gente, é questão de você interpretar. Você trocaria a posição aqui, mas o resultado seria o mesmo, né? Só para ficar até mais intuitivo, falar o valor do saque menor ou igual ao saldo mais o limite. Então tem o meu saldo da minha conta, que é R$100, eu tenho o limite, que é R$1.000. Então o máximo que eu posso tirar é R$1.100, que o valor do saque tem no máximo R$1.000. Ele tem que ser menor ou igual a R$1.100, né? Nesse caso a gente vai observar que o saldo vai ficar negativo, né? Porque... Ah, sim. Aí aconteceu isso, qual é o valor do saldo? Menos 1.000. Menos 1.000. Já chegou no limite. Na próxima vez que eu for tentar tirar, o limite já não vai deixar, porque você já usou todo o limite. Isso a gente já sabe como acontece, né, professor? É. Quem é professor sabe como é essa questão de limite, gente. Vamos lá para o próximo conteúdo. Faltou a questão 2, né, professor, também. Verificar a inconsistência, né, regras para a inconsistência do Estado. No caso específico do limite aí, a verificação do IF já identifica se vai poder ou não sacar e impede que ele tenha um saldo negativo tão grande que ultrapasse o limite. Esse próprio IF já impediria, a gente já evitaria esse tipo de inconsistência. Outro detalhe, uma pergunta que eu faço a vocês.
O sacar e o depositar, ele manipula diretamente o atributo saldo, não é, professor? Isso. Então, o sacar, o que é que faz com o sacar? Eu tiro o saldo. O que é que eu faço com o depositar? Eu coloco o valor no saldo. A pergunta que eu poderia fazer também é adicionar essa atividade, até é bom a gente ter abordado o assunto, é necessário definir o método set saldo e o método set saldo? O get saldo tudo bem, que é para você buscar o saldo atual. Mas o set saldo? Se eu fosse o programador, se eu fosse o responsável por esse projeto de desenvolvimento, eu tiraria o set saldo. O atributo saldo só teria o get saldo. O set saldo ele não seria implementado. Por que eu não implementaria o set saldo? O set saldo, qual é o objetivo dele? Não é atribuir o valor ao saldo, professor? Não é? Isso. Seria isso? Então, o set saldo, o objetivo dele é atribuir o valor ao saldo, quer dizer, modificar o valor do saldo. Só que eu já tenho dois métodos que fazem isso e com uma segurança enorme, que é o depositar e o sacar. Então eu criaria um atributo saldo, apenas com o método get, ele não teria o set. Quando a gente fala um atributo só tem o método get, a gente fala que é um atributo read-only. Eu só posso ler, somente leitura. Então o saldo passaria a ser um atributo read-only, e toda vez que eu quisesse modificar o saldo, eu só poderia fazer essa alteração utilizando o método sacar e o método depositar. Olha aí, gente, o método sacar e depositar é mais uma maneira de modificar o atributo da classe conta corrente, no caso o atributo saldo, né? Interessante esse conceito, é interessante também a gente pensar sobre isso. Agora, gente, nós vamos dar uma geral de como seria um programa, né, completo. Nós criaríamos programa completo aqui, class programa, o public state main, que é o state void main, que é o início do nosso projeto principal. Eu declararia o objeto, instanciaria a classe aqui, olha, eu declaro o objeto conta do tipo conta corrente, e logo depois eu instancio a classe e atribuo a instância a esse objeto aqui. Após isso, eu faço o set, né? Set número da conta, o set titular e um set saldo. Eu acabei colocando um set saldo aqui, eu não apaguei nesse objeto, nesse caso eu não defini eu deixei ainda habilitado o set, mas vamos definir o saldo de 340 mil. Opa, esse saldo tá bom, hein? O titular também. O titular também, né? E logo após eu faria o sacar, né? Conta sacar 15 mil. E logo depois que eu saquei, conta ponto depositar 20 mil. Gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Assim como a gente utiliza o ponto para acessar um atributo, conta ponto titular, conta ponto saldo, quer dizer, para manipular os atributos, para usar os métodos, conta ponto sacar, quer dizer, eu estou tentando sacar da conta, eu estou tentando depositar da conta. E entre parênteses, olha aqui o parênteses que eu estou definindo aqui, eu estou colocando entre parênteses o parâmetro que eu envio. Então, para sacar, eu estou enviando o valor 15 mil. Para depositar, estou falando o valor 20 mil. Perceba que aqui a gente só trabalha com valores altíssimos, né? Eike Batista está fichinha perto desse código aqui. Então está aí um código completo de como a gente utilizaria os métodos sacar e depositar. Olha aqui como é que a gente utiliza os métodos dentro de um código. Bem, agora nós vamos falar de um método especial, top. É o construtor. Ele vai esclarecer muitas coisas que a gente tem feito até agora. O construtor, gente, é um método, só que é um método especial. Ele é especial porque ele tem características únicas em relação a outros métodos. Vamos dar uma olhada aqui? Que características são essas, gente? Os construtores, tá? A gente fala são métodos especiais. Por quê? Primeiro, ele tem o mesmo nome da classe. Opa! É um método. Se a classe chama conta corrente, como é que chama o nome do construtor dele? Conta corrente. Com o mesmo maiúsculo, com o mesmo minúsculo, tudo igual, exatamente igual, né?
Então o construtor tem o mesmo nome da classe. Se você vê um método que tem o mesmo nome da classe, você já sabe que é construtor. Ou se alguém pedir para você criar um construtor, vai criar um método com o mesmo nome da classe. Ele é tão especial que, além de ter o mesmo nome da classe, ele não tem tipo de retorno. Nem void, nem void. O construtor não tem tipo de retorno. Não é void, não é int. Ele não tem tipo de retorno, gente. Outra questão dos construtores. Você não precisa chamar ele. Você não precisa invocar. Ele é executado automaticamente quando o objeto é criado. É um método que é executado automaticamente. Isso o nome já fala, é um construtor, é um método. A pergunta que a gente faz é, o que acontece quando o objeto é criado? Esse o que acontece é definido pelo construtor. Quando o objeto é recém-criado, é executado um conjunto de ações que definem o estado inicial do objeto. Na verdade, professor, os construtores, eles são muito utilizados para definir o estado inicial do objeto. Olha, eu estou criando o objeto dessa maneira. Né? Então, geralmente, os construtores, você inicializa as variáveis, membros do objeto, você define um estado inicial para o objeto. O construtor serve muito bem para isso, né? E detalhe, todas as classes têm pelo menos um construtor. Opa, professor. Problemas. Houston. Problem. Até agora a gente tem criado classes. Até agora eu não vi nenhum construtor, não vi nenhum método que parecesse com um construtor até agora. Né? Está na terceira aula, né, professor? Isso. Não vi nenhum método. A questão maior é o seguinte, mesmo que você não defina explicitamente o construtor, quer dizer, você criar um método com o mesmo nome da classe, sem tipo de retorno e assim por diante, mesmo que você não defina, o compilador, o Java, o C#, qualquer linguagem de programação moderna, né, ele vai colocar o construtor para você, que ele é obrigatório. O construtor, ele define o estado inicial do objeto. Você colocando ele, definindo ele ou não, não se preocupe, o compilador coloca. É lógico que se você quiser ter controle sobre esse estado inicial, se você quiser definir da sua maneira, aí sim você tem que implementar o construtor explicitamente. Né? Então, qual é o objetivo do construtor? Ele define o estado inicial foi legal, né? Inicial de um objeto. Tá? Esse é o objetivo. Professor, para que serve o construtor? Definir o estado inicial do objeto. Quando é que o construtor é executado? Ele sempre é executado quando o objeto é criado. Eu preciso chamar o construtor? Não, ele é executado automaticamente. Então, a gente tem uma hierarquia, tá? Eu gosto, é questão de programação mesmo, uma organização na programação. Eu vou definir uma classe, definir a classe conta corrente. Primeiro eu defino os atributos, olha aqui. Depois eu defino os getters, etc. Ok. Aí no meio eu coloco os construtores e por último os métodos. Isso é uma maneira de organizar, gente, o seu código, né? A ordem. Professor, mas eu sou obrigado a usar isso? Não, não é obrigado. Você pode definir o construtor lá em cima e os atributos lá embaixo. O método make, quer dizer, as ordens. A questão é que tudo faz parte da panela, né? No objeto. Não interessa se está em cima ou está embaixo. Mas como a gente gosta de organizar para depois a gente poder achar com mais facilidade as coisas que você definiu, que foram definidas, os códigos foram definidos dentro do seu sistema, do seu objeto, é interessante você organizar lá dentro sim. Então, primeiro os atributos, depois os getters, setters, depois os construtores e por último os métodos. Isso aí é um modelo que eu utilizo e pode ter certeza que é um bom modelo. Olha aqui, gente. Olha como é que é um construtor. Ao vivo e a cores aqui, olha. Eu defino public class conta corrente, defini a classe agora. Olha o construtor, gente. O construtor, ele tem uma visibilidade, é público. Ele tem o mesmo nome da classe, conta corrente. Ele não tem tipo de retorno, tá? E como é que eu sei que ele é um método? Abre e fecha parênteses. Pessoal, teve abre e fecha parênteses é método. Teve abre e fecha parênteses é um método. Você pode colocar, se você definir um identificador e logo depois abre e fecha parênteses é um método. Nesse caso, não é um método comum, porque ele tem o mesmo nome da classe, não tem um tipo de retorno, então ele é um construtor. Né? E aqui dentro, gente, eu vou definir, geralmente, o estado
inicial do objeto. Boa. Então, o que é estado inicial? Se eu colocar aqui, gente, um construtor padrão, o legal é o seguinte, gente. O interessante é a gente falar sobre isso. Até agora a gente não definiu nenhum construtor. Quando a gente não define nenhum construtor, ele cria um construtor padrão para vocês. Então ele vai inicializar os atributos do objeto com valor padrão. O valor padrão, se for um número, ele inicializa com 0, tá? Então se você for definir se é um número, um saldo, então quando você não define o construtor, automaticamente esses atributos recebem o valor 0. Para objetos, para tipos complexos, ele define o início como sendo uma variável nula, quer dizer, ela não existe, ela precisa ser instanciada ainda, precisa ser criada ainda. Então, olha aqui, se você fosse definir um construtor, né, eu definiria o estado inicial do objeto, onde falaria, olha, o número da minha conta é 0, o titular da minha conta não está definido e o saldo da minha conta é 0. Esse aqui, gente, seria o construtor padrão. Apesar de que esse 0, esse nada aqui, seria definido por nulo, tá? Mas a gente não vai falar muito do conceito de nulo agora. Então, aí, ótimo, professor, entendi. Define o estado inicial do objeto e, por padrão, ele coloca um valor padrão em todos os atributos. Mas se eu quiser criar o meu próprio estado inicial, então, gente, olha aí. Eu posso criar o objeto passando com parâmetro as informações que eu quero que sejam armazenadas no objeto assim que ele for criado. Olha como ficaria então a classe conta corrente com um construtor personalizado, um construtor da conta corrente, não padrão, não que ele inicializa tudo com 0, né? Um que inicializa com as informações que eu quero. Olha lá, eu iria criar um construtor, não tem tipo de retorno, o mesmo nome da classe, conta corrente. Agora eu passaria 3 informações, o número, o titular e o saldo. Eu passaria entre parênteses, olha aqui, não método, o método, os parâmetros não preciso passar entre parênteses. Aí eu colocaria aqui, o atributo número receberia esse número. O atributo titular receberia esse atributo titular. O atributo saldo receberia o atributo saldo titular, o saldo, o parâmetro saldo. Problema aí. Professor, acabei de ver numa lousa ali, aqui ainda há pouquinho, saldo recebe saldo, titular recebe titular, número recebe número. Nunca vi isso. Realmente, está errado. Né? O que aconteceu é que você tem um atributo da classe chamado número. E você tem um parâmetro no construtor também chamado número. Como é que você faz para o atributo número, que é uma variável membro da classe, receber aquele parâmetro número? Número recebe número? Como é que o computador vai saber que esse número é um atributo e esse número é um parâmetro? E é aí que entra uma palavra reservada chamada this. O this, ele referencia todos os membros de uma classe. Diz qualquer atributo e qualquer comportamento. This, ele referencia exatamente os membros de uma classe. Então, para deixar esse código correto, gente, olha aqui o que a gente faria. O nosso construtor, passando o número, passando o titular e passando o saldo, olha como é que faríamos. This.número, quer dizer, o atributo número desta classe. O this, gente, do inglês é este, né? O atributo número dessa classe vai receber um número. Que número é esse? O parâmetro número. O atributo titular desta classe vai receber o parâmetro titular. E o atributo saldo desta classe vai receber o saldo. Agora sim, nós temos o this. Gente, na próxima vez que você vê uma palavra chamada this aí no código, significa que o programador naquele momento ele queria referenciar um membro da classe. This, qualquer atributo. This, qualquer getSet. This, qualquer método, né? Então você está referenciando um membro específico. Se você não quiser referenciar o membro, né, você pode utilizar o nome de uma variável qualquer, no caso o número, ele está referenciando ali, no caso, um parâmetro. This referencia o membro.
Sem o diz, ele referencia o que está mais perto. Boa, né, gente? Agora, gente, além de termos os construtores, nós temos os destrutores. Os destrutores já falam, o próprio nome já fala, né? O que vai acontecer quando um objeto ele é destruído? E acontece isso? Acontece, né? Imagina que todo objeto que for criado ficasse na memória. Tem um determinado momento que esses objetos são desalocados da memória, eles deixam de existir. Quem faz esse trabalho automaticamente é um carinha chamado coletor de lixo. É o nosso garbage collector, né? O coletor de lixo, ele fica varrendo na memória todos os objetos que não estão sendo usados. Opa, esse objeto está aqui. Foi criado pelo programador, só que ele parou de usar, está lá morto, sem referência nenhuma. O que acontece com o coletor de lixo? Ele vai lá e apaga esse objeto. Só que, ao desalocar um objeto da memória, ele pode avisar, olha gente, estou sendo desalocado, faça alguma coisa, libera outros recursos, antes de me destruir, desaloca esses outros recursos que também eu aloquei. Então, o destrutor, ele é definido também nas linguagens de orientação a objetos, né? Só que tem alguns detalhezinhos, né? Eles também são métodos especiais, só que não é comum sua utilização. Por quê? Porque você tem um coletor de lixo que faz isso automático. Você não precisa ficar se preocupando em desalocar objetos e destruir objetos. Deixa que o coletor de lixo faça isso para você. Sua função é liberar os recursos usados pelo objeto, né? Eles sempre são executados no momento antes do objeto ser destruído. E no caso, como eu falei, o coletor de lixo da JVM, que é a máquina virtual Java, a JVM é a máquina virtual Java, na maioria das vezes faz o trabalho do destrutor. Eu falo na maioria das vezes porque tem algumas vezes que um mau código ele começa a criar tantos objetos que o coletor não consegue dar conta de destruir todos eles. Então aí vai ser necessariamente você, olha, que o objeto fica usando. Aí de vez em quando o coletor dá uma varredura na casa para ver se tem algum lixo. Ele não fica toda hora, né? Então às vezes a demanda fica, os recursos estão sendo consumidos tão rapidamente, são definidos tão rapidamente, e o coletor não consegue ter essa chance de dar uma volta na casa. Então você às vezes é obrigado a destruir. Mas não é comum. Eu nunca, professor, em um código meu, comercial, né? Não estou falando em código acadêmico, mas nunca um código comercial, num sistema comercial, defini um destrutor. Eu confio nos coletores do lixo. E também porque a qualidade do código, quando você é bem definido, é bem planejado, né? Ele não cria esses gaps, esses probleminhas de objetos não alocados. E por último, gente, o último conceito de hoje, a gente já está terminando a nossa aula, olha que legal, nós vamos falar de sobrecarga de métodos, né? O que é sobrecarga de métodos? Um objeto, né, eu posso definir várias ações para esse objeto. Só que algumas ações, ela tem, o objetivo dela é o mesmo. Por exemplo, andar. Mas eu posso andar de várias maneiras diferentes. Eu posso andar apenas para frente, eu posso andar para frente a uma determinada velocidade, eu posso andar para frente a uma determinada velocidade por um determinado tempo. Perceba que, dependendo das informações que eu passar para o método andar, ele vai executar de uma maneira diferente. Anda. Aí a pessoa vai ficar andando aleatoriamente. Aquele exemplo que eu dei antes, né? Agora, anda para frente. Opa, já não vou andar para qualquer lugar, vou andar para frente. Mas a ação é a mesma, andar. Né, professor? A ação é a mesma, andar. Mas não. Agora, anda para frente a 10 km por hora. Opa, agora ele estou sendo mais específico. Eu vou continuar executando a mesma ação, que é andar. Só que agora nem é aleatório, nem é só para frente. Agora é para frente a uma determinada velocidade. E por último, eu posso chegar assim, não. Eu quero que você ande para frente a 10 km por hora por meia hora. A pergunta é, são 4 ações distintas ou é uma ação só, no caso, andar? A resposta é, são 4 ações distintas sim. Tem o mesmo nome, tem o mesmo significado, todos eles andam, né? Mas a ação em si é diferente uma da outra. Uma vai executar uma ação diferente da outra. São 4 métodos, andar sem nenhuma informação, andar apenas com a direção, andar com a direção e a velocidade e andar com a direção, velocidade e o tempo.
São 4 ações diferentes, tá? Que executam, que apesar de ter o mesmo nome, mas não são iguais, são diferentes. Então vamos lá, gente. O que é sobrecarga no método? É justamente isso, eu definir ações com o mesmo nome, mas que executam ações diferentes. Sobrecarga de métodos é uma característica que permite que vários métodos possam ter o mesmo nome. Isso só é possível porque, apesar dos métodos terem o mesmo nome, eles obrigatoriamente têm que ter assinaturas diferentes. Opa, legal, legal. Agora nós temos um outro conceito, pessoal. Eu tenho um conceito de nome do método e eu tenho um conceito de assinatura do método. A assinatura do método é o método completo, aquele código todo, que vai desde o retorno, o nome e os parâmetros. No caso do Java, gente, a assinatura do método é composta pelos seguintes elementos, né, lá do método. Então, a assinatura do método é composto pelo nome do método, a quantidade de parâmetros e o tipo de cada um desses parâmetros. Então, eu posso ter métodos com o mesmo nome, mas eu não posso ter métodos com assinaturas iguais. Os métodos têm que ser diferentes, tá? Vamos dar um exemplo aqui de sobrecarga de métodos para a gente entender melhor. Olha aqui, gente, sobrecarga de métodos. Eu tenho o método comprar. Todos eles, o nome do método é comprar, olha. Todos eles têm o mesmo nome, né? Agora, será que eles têm a mesma assinatura? Vamos verificar. Qual é a quantidade de parâmetro desses aqui? 0. Qual é a quantidade de parâmetros desse aqui? 1. Então, apesar desses dois métodos terem nomes iguais, eles têm assinaturas diferentes. O primeiro não tem parâmetros, o segundo tem parâmetros. Vamos verificar o segundo? O segundo exemplo aqui, esse comprar, ele tem o mesmo nome, mas tem quantos parâmetros? 2. Então são 3 métodos, comprar, comprar e comprar, com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. Por quê? Porque a quantidade de parâmetros é diferente. Então fica fácil a gente entender essa questão de nome e assinatura. Agora vamos dar uma olhada nesse aqui. Vamos comparar esses dois. Esse comprar com esse comprar. Tem quantos parâmetros esse aqui? 2, né, gente? Tem quantos parâmetros esse segundo método comprar? 2 também. Professor, eu tenho o mesmo nome e a mesma quantidade de parâmetros, então tem a mesma assinatura? Ainda não. Vamos ver que a assinatura é composta pelo nome, quantidade de parâmetro e tipo do parâmetro. Vamos dar uma olhada novamente no código? Qual é o tipo desse primeiro parâmetro? Inteiro. Qual é o tipo desse segundo parâmetro? Double. Ok. No segundo método comprar, qual é o primeiro tipo do primeiro parâmetro? Inteiro. E qual é o tipo do segundo parâmetro? Inteiro. Então, gente, ele tem o mesmo nome, a mesma quantidade de parâmetros, mas os tipos dos parâmetros, olha, esse aqui são iguais, mas esse aqui é diferente. Então, esses dois têm assinaturas diferentes, só porque os tipos são diferentes. Entenderam? E para finalizar a sobrecarga de métodos, para não ter essa pegadinha, olha aqui, esse aqui é legal. Vamos comparar esses dois aqui. Vou até usar o vermelho. Esse comprar, esse comprar. Tem quantos parâmetros esse aqui? Tem 2. Esse aqui tem quantos parâmetros? 2 também. Aí você vai falar, olha, mas aqui o nome do parâmetro chama quantidade e o nome desse parâmetro chama valor. Esse aqui é valor e quantidade. Então troquei, ó, quantidade e valor, aqui valor e quantidade. São diferentes, então pode. Não. O nome do parâmetro não faz parte da assinatura do método, apenas o tipo. Então você tem que analisar o seguinte, olha, o nome do método, comprar, é o mesmo. A quantidade de parâmetros é o mesmo também. E qual é o tipo desse? Inteiro, inteiro. E o tipo desse? Inteiro, inteiro. Então, nesse caso, não pode. A sobrecarga não é possível, né? Bem, gente, hoje falamos só de métodos, tá? Métodos definem o comportamento de um objeto.
Procure no livro texto aí, no guia de estudo, mais sobre esse assunto, procure na internet mais sobre esse assunto. Fale com os tutores, fale com os professores no fórum, não vamos deixar de participar. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode contar com a nossa ajuda. Espero que tenham gostado da aula. Professor, alguma mensagem? Mas só relembrar que foi citado o conceito de polimorfismo, ele também é um outro nome que a gente pode dar à questão da sobrecarga dos métodos, tá? E nós vamos ver mais para frente uma relações entre classes, e nós vamos ver que uma sobrecarga, mais lá na frente, pode ser para reescrever o método, inclusive na sua assinatura. Na mesma classe, dessa forma, nós vamos ver alguns conceitos que vai evoluir um pouquinho a sobrecarga. Até mais, gente. Até mais. Boa noite.